Vamos receber agora então a palavra do Senhor. Talvez você tenha acompanhado aí nas nossas mídias, nas mídias da igreja. O tema a gente está tentando divulgar com antecipação para que você fique assim curioso e já, quem sabe, já leia lá na sua casa o texto e tente encontrar o porquê do título. O título do sermão dessa noite é Poder Sobrenatural, Supernatural Power. Está em Atos capítulo 5, voltando à nossa série de Atos 5, a partir do versículo 12, eu vou fazer a leitura, peço que vocês acompanhem. Está na nossa tela, então siga lá, por favor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Oremos. Senhor, esta é a leitura da Tua santa palavra. Nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo que só o Teu Espírito Santo pode nos iluminar o entendimento, a ponto de percebermos a riqueza da Tua palavra e de como podemos sabiamente aplicá-la à nossa geração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Ajuda-me como pregador. E ajude os meus irmãos a receberem, no temor do Senhor, a Tua palavra. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós iremos falar sobre coisas extraordinárias. Extraordinárias. O assunto de hoje está relacionado a um vasto tema teológico, que é um atributo de Deus, a sua onipotência. Onipotência. O que é onipotência? De forma bem simples, eu posso dizer que a onipotência de Deus se resume no fato de que Deus pode fazer tudo o que Ele soberanamente determina. Tudo que Ele determina, Ele é todo poderoso, completamente capaz de realizar. O que Ele decide fazer, Ele executa, segundo a sua vontade perfeita. Como eu disse, esse assunto é vasto, é um assunto teológico que poderia demandar algumas aulas, longas aulas, para nós conseguirmos cobrir tudo que nós poderíamos aprender sobre a onipotência de Deus. Mas de uma forma objetiva e breve, nós veremos hoje sobre como esse poder de Deus se manifestou nos dias da igreja primitiva no livro de Atos. Um livro que está cheio de manifestações poderosíssimas de Deus. O texto que nós acabamos de ler
fala de um período na história, de um tempo na história da igreja cristã, em que as manifestações, elas foram numerosas, elas foram impressionantes, elas aconteceram de uma maneira que a nossa geração não viu. E é importante a gente perceber essa distinção entre o que aconteceu no livro de Atos e o que acontece hoje. E talvez a gente se pergunte por que as coisas são diferentes. Nós vamos tentar compreender isso. Eu e você que tem recebido a palavra de Deus domingo após domingo, dia após dia, aqui entre nós, você sabe que nós não precisamos ver um milagre para acreditar em Deus. Precisamos? Deus tem que fazer um cego enxergar, um paralítico andar para a gente crer nele? Não. Nós não precisamos. Nós temos entendido que nós não precisamos correr atrás de milagres. Nós, como igreja, jamais prometemos curas, jamais anunciamos, venha nesse domingo e receba o seu milagre. A gente não faz isso. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus é soberano e Ele faz tudo no tempo, na hora e conforme o propósito eterno dEle. Não para seguir uma vontade minha, um desejo meu. Eu posso orar e apresentar a Deus os meus desejos, mas eu sempre preciso me curvar diante daquele que sabe o dia, a hora, o como, para cada uma das respostas de oração que nós apresentamos diante dele. Eu não preciso ver milagres para crer no poder de Deus. Mas, por outro lado, nós, os cristãos, precisamos entender o que são os milagres bíblicos. Precisamos ter clareza de que milagres, de fato, são uma parte indiscutível, um conteúdo marcante nas páginas das Escrituras. Nós precisamos entender os milagres bíblicos. Quais são seus propósitos? E de que forma eles revelam o poder de Deus para a nossa geração? Nós, como cristãos, nessa geração, ainda que não busquemos ver milagres, nós precisamos saber qual é o lugar do milagre nas Escrituras e na vida do cristão, tanto na história como nos nossos dias. E eu quero te pedir para fazer algo aqui. Pense comigo em coisas naturais. Pense em coisas naturais por um momento. Por exemplo, se eu pisar sobre as águas do Wakatipu, o que vai acontecer comigo? Se eu tentar andar sobre as águas, o que vai acontecer, gente? Isso é natural, não é? Se eu ficar muito bravo com alguém e lançar essa pessoa numa fornalha, num forno extremamente quente, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se queimar. Isso é natural. Isso acontece naturalmente. Não precisa ser muito esperto para saber. Preste atenção. Se existem coisas sobrenaturais, é porque nós vivemos num mundo natural. E as coisas sobrenaturais são a quebra de leis que nos prendem nessa realidade em que estamos. Eu e você estamos presos no mundo natural. Acontecem coisas com a gente que, por mais que a gente fale, puxa, não queria que acontecesse, mas acontecem porque são naturais. Alguém que já teve uma dor de dente? Alguém já teve uma unha encravada? Ou uma gripe? Essas coisas são parte de um mundo natural que nos afeta. Nós estamos neste mundo. E Deus é o criador das leis naturais. Deus estabeleceu as leis naturais. Mas Ele é Deus. Portanto, Ele pode alterar todas essas leis com o propósito de realizar a sua vontade. Esses são os atos sobrenaturais.
Entendem? Vivemos nesse mundo natural, mas o nosso Deus pode fazer o que quiser com essas leis. O que quiser. Porque ele criou a lei. Ele estabeleceu as leis da física, da química, da biologia. Ele estabeleceu. Portanto, ele pode alterar. Nosso querido professor, doutor Eber, que um dia esteve aqui com a gente há muitos anos atrás, em seu livro sobre a providência divina, ele diz algo que eu quero ler para você. Ele diz que milagres são atos sobrenaturais de Deus realizados na história do mundo e percebidos externamente por testemunhas que reconheceram que somente Deus poderia realizá-los. Somente Deus poderia realizá-los. Quando alguém fica muito espantado quando a gente fala de um milagre, é porque no fundo, ela gostaria de explicar naturalmente. Ela gostaria de poder explicar aquilo através da ciência, através dos mecanismos humanos. Ela gostaria de colocar no microscópio e explicar. Esse é um anseio humano. É a vontade humana de explicar tudo. Por isso é tão mais fácil negar o sobrenatural. É tão fácil negar o sobrenatural. Por quê? É só dar um carimbo de anticientífico, né? É só dizer assim, não, eu não consigo explicar, portanto não existe. É isso que a nossa geração faz. Mas Deus, ele é capaz, ele é o único capaz de agir contra as coisas naturais. Ele quebra as leis naturais porque ele mesmo estabeleceu. Não existe, desculpa te trazer essa novidade, te pegar de surpresa, mas não existe mãe natureza. Não existe mãe natureza. As leis da natureza não são as leis de uma mãe, são as leis do Pai, o Pai criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. As estações, as temperaturas, os ciclos da natureza, tudo ele criou. Existe uma visão de mundo, a gente chama de cosmovisão, que está em evidência hoje, no mundo em que vivemos, que é o naturalismo. O naturalismo, a visão do mundo do naturalista, é aquele que entende que as coisas naturais são tudo que existe. Tudo que existe é o que é natural. É o que eu posso explicar dentro da normalidade, da naturalidade da vida. É como se nada pudesse superar, suplantar as leis naturais. Obviamente, você sabe que nós cristãos rejeitamos essa visão. Nós rejeitamos e não nos envergonhamos disso. Pois nós cremos que o poder de Deus controla a natureza. E Deus tem o direito de fazer outras leis. O que eu chamo de leis extraordinárias. Leis que não são normais, não são ordinárias, não são naturais. E assim Deus opera a sua obra providencial. A providência divina muitas vezes se manifesta na vida, no mundo, através de atos naturalmente inexplicáveis, mas sobrenaturalmente possíveis, porque ele pode fazer. E a esses atos sobrenaturais nós chamamos de milagres. Está acompanhando meu raciocínio aqui, gente? Desculpa fazer uma introdução longa, o nosso texto é simples e eu acho que a gente pode brincar um pouquinho aqui de aula de teologia para a gente poder entender junto que existe algo poderoso aqui por trás desse texto, por trás desse tema. A nossa fé cristã, ela está intimamente ligada à crença em milagres. A nossa fé cristã, ela está ligada ao poder sobrenatural de Deus que age ao longo de toda a história.
para revelar a sua vontade, para revelar a sua providência. E a Bíblia, o nosso livro, o livro que Deus nos deu para, através dessa palavra, o conhecermos, a Escritura Sagrada é o livro das manifestações sobrenaturais de Deus na história. Muitas coisas nas Escrituras são naturais. Mas em meio a toda a história natural que a Bíblia nos relata, nós encontramos relatos de muitas coisas que só pode entender pela fé no Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de fazer coisas sobrenaturais. Mais uma vez citando o Dr. Eber, que me ajudou nesse sermão dessa noite. Ele diz algo importante. Se tirarmos os milagres do cristianismo, este se desfaz. Eu repito. Se tirarmos os milagres do cristianismo, este se desfaz. Por quase toda a história, irmãos, aqueles que conheceram a palavra de Deus, aqueles que tiveram acesso à fé cristã, eles não consideravam uma novidade ou um segredo o fato de que Deus faz milagres. Gerações e gerações, século após século, crentes em todo o mundo têm acreditado, por serem crentes, eles têm crido em milagres. Nós estamos vivendo algo inédito na história, em que crentes não creem em milagres. A nossa geração tem visto algo que outras gerações não viram. Crentes deixaram de crer. Você já ouviu falar do iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu no século XVIII. Esse movimento é caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade. Essa racionalidade dos homens os levou a questionar e criticar todas as tradições históricas, tradições filosóficas, tradições religiosas. Tudo que se conhecia foi questionado a partir do iluminismo. E nesse período, a partir desse período, pouco a pouco, os milagres passaram a ser reclassificados. A partir desse momento, os milagres foram desprezados, colocados em dúvida, e por muitos passaram a ser entendidos como ideias fantasiosas, mitos culturais, folclore. Isso aconteceu a partir do iluminismo. A Europa, obviamente, foi o berço do iluminismo. E o cristianismo abraçou, em muitas localidades, em muitos países, o cristianismo abraçou as ideias modernas, sofisticadas do iluminismo. E deu origem a muitos grupos religiosos cristãos naturalistas. E esses grupos naturalistas deram origem, obviamente, ao que nós chamamos, e se espalhou tanto no século passado, século XX, que foi o liberalismo. E o que esse iluminismo e o liberalismo fizeram na Europa? Essas ideias naturais, como se tudo que existe fosse aquilo que é explicável através da ciência, o que nós vemos é a igreja cristã se enfraquecendo e morrendo nesses países. Alguma semelhança com o que acontece na Nova Zelândia? Não é mera coincidência. Estamos tomados por um ambiente acadêmico que nos diz: você não vai me dizer que você acredita nisso, né?
Você não vai me dizer que você crê nessas histórias. Esse é o contexto histórico em que nós estamos vivendo, e é por isso que eu, irmãos, preciso me levantar como pastor de vocês para dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não me envergonho das Escrituras. Por isso eu digo, eu creio em milagres. Eu creio nos milagres bíblicos. Eu creio no poder de Deus para ressuscitar. Eu creio no poder de Deus para curar. Eu creio no poder de Deus para acalmar a tempestade. Eu creio no poder de Deus para deter a rotação do planeta Terra. Eu creio no poder de Deus para abrir um mar vermelho. Nada disso é objeto de dúvidas no meu coração. Eu creio nos milagres que fundaram a nossa fé cristã e que nos trouxeram até aqui. E eu não ponho em dúvida o poder de Deus de agir da forma como Ele quer e quando Ele quer. Eu creio. O grande pregador, também conhecido, R.C. Sproul, ele disse: o assunto dos milagres é tão importante que o conceito que temos sobre ele faz com que o cristianismo permaneça em pé ou caia. Existem comunidades cristãs caindo? Talvez a ideia naturalista já tomou tanto a mentalidade das pessoas a ponto de que não faz mais sentido abrir a Bíblia e pregar. Imagine um culto cristão em que o pregador tenta te explicar de forma relativizada os milagres do Egito. Os milagres que levaram à libertação do povo de Israel da civilização egípcia. Imagine um pregador aqui na frente de vocês, considerando que a abertura do Mar Vermelho é apenas uma ideia folclórica. É apenas um jeito de mostrar um poderio cultural sobre um outro povo. Imagine que algum pregador aqui na sua frente te diga que a ressurreição dos mortos deve ser compreendida de forma poética, porque os discípulos que tanto amavam Jesus precisavam criar uma história para manter viva a ideia de que o seu Salvador veio ao mundo. Uma ideia poética. Era apenas para dizer que as ideias de Cristo não iriam morrer. Você consegue imaginar um pastor pregando essas coisas? Para espanto seu, já existem. Os que abraçam as doutrinas e os entendimentos dessa geração e abandonam a verdade das Escrituras. É espantoso perceber que a agenda ideológica do mundo tem encontrado mais ressonância no coração de algumas pessoas do que a palavra de Deus. A ponto de ouvirmos pessoas que se formaram num centro teológico chamando Deus de ela, chamando Deus de um ser feminino, sob a imposição de uma agenda feminista que já entrou nos centros teológicos. Se você se desvia um pouco aqui, lá na frente você vai estar completamente longe da verdade. Temos visto isso. Quem não crê no poder de Deus, quem começa a relativizar a palavra de Deus e os milagres nela registrados, essa pessoa vive por si mesma, baseada nas suas próprias ideias humanas.
Vive num mundo caído, sem sentido, sem esperança, sem razão. Cuidado. A sedução do presente século vai tentar te convencer de que você está perdendo seu tempo. Cuidado. Você pode cair na mesma cilada em que nações inteiras nessa geração têm caído. Nações inteiras. O que o nosso texto nos diz? Vamos voltar para o nosso texto? Eu quero só lembrá-los do que eu preguei no meu último sermão sobre o livro de Atos. Nós falamos sobre um casal, Ananias e Safira. Duas pessoas desobedientes que Deus condenou à morte imediata. Eles foram fulminados, morreram ao mentirem ao Espírito Santo. E aquilo serviu como uma imediata advertência à igreja primitiva contra o pecado mortal da falsidade e da hipocrisia. Imagina o impacto que haveria numa igreja em que duas pessoas, por mentirem, morrem. Esse impacto tomou conta de todos os crentes. Nós acabamos de ver isso até o versículo 11. Aí agora no versículo 12. O texto continua, mostrando como a igreja está se recuperando daquele trauma. Como a igreja está administrando aquele susto. A partir do versículo 12, o texto do livro de Atos, escrito por Lucas, nos relata a atmosfera da igreja. E o que aconteceu não só com os crentes, mas com os que estavam ao redor da comunidade de crentes. Depois da morte de Ananias e Safira, é esse o relato que nós encontramos. O que nós vemos de cara é que nenhum hipócrita, depois da morte daquele casal, nenhum hipócrita ousou juntar-se ao grupo de crentes. Eles estavam temerosos. Eles não queriam morrer. Correu por toda a comunidade que alguém entrou e mentiu numa reunião daqueles do caminho, daqueles crentes, e morreram fulminados pelo próprio Deus. Por isso, não era todo mundo que queria se associar aos crentes. Mas os sinais continuavam acontecendo. Sinais e prodígios, é o que diz no versículo 12. Sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Muitos sinais. Preste atenção nisso. Não eram poucos, não eram alguns, eram muitos sinais. Era um tempo específico e especial em que rotineiramente dezenas de pessoas experimentavam sinais e prodígios. Eu associo esse período com a saída do povo do Egito. O povo de Israel ao sair do Egito. Você se lembra dos relatos do livro de Êxodo? Como eram maravilhosas as ações de Deus em favor do seu povo. Deus mandou 10 pragas. Deus colocou uma coluna de fogo para guiar o povo à noite, colocou uma nuvem cobrindo o povo durante o dia. Deus abriu o mar vermelho e mais tarde nós vemos Deus derramando maná do céu. Aquele tempo inaugural da nação livre de Israel foi um tempo marcado por milagres maravilhosos que não se repetiram durante toda a história de Israel. Mas naquele período, de forma concentrada, os milagres aconteceram. Foi um tempo inaugural, um tempo marcante. E quantos salmos no livro de Salmos são lembranças desses tempos em que a ação de Deus era maravilhosa. Com mão poderosa, Deus nos tirou da terra do Egito.
por séculos e séculos eles cantavam sobre as lembranças desses dias. Mas não quer dizer que durante todo o tempo da história de Israel o maná caía e os mares se abriam. Foi por um tempo inaugural. Da mesma forma, a inauguração da igreja na nova aliança, a inauguração da igreja cristã no primeiro século também vem marcada por muitos sinais, por muitas maravilhas, por sinais. O que são sinais? O que são os sinais? Sinais apontam para algo, não é verdade? Eles nos mostram algo, nos indicam um caminho, nos indicam uma direção. Deus estava indicando o caminho da fé, indicando o caminho da crença genuína em seu nome. Aqueles milagres foram registrados para que todos os que viessem a partir daquele tempo soubessem sobre quem é Deus e do que ele é capaz. Para que gerações e gerações a partir dali pudessem colocar a sua confiança nesse Deus, porque ele foi o Deus que com grande poder se manifestou para selar o início disso que nós chamamos de igreja. Quando você se associa com esse povo, quando você se junta à igreja de Cristo, você está se juntando a um povo que crê num Deus poderoso para fazer o sobrenatural. Deus, ele poderia fazer todos os milagres por ele mesmo, sem auxílio de ninguém. Deus poderia fazer milagres por ele mesmo. E ele faz. Deus faz muitos milagres. Mas ele também usa os seus agentes. Deus usa os seus agentes para exercer poder, para mostrar o seu braço forte através de pessoas. Não foi assim no Egito? Não parece até um pouco de brincadeira Deus entregar um cajado na mão de Moisés e falar assim, ó, com este cajado? É uma maneira de Deus dizer assim, ó, vou te dar uma tarefa aqui, você vai me ajudar. O poder é de Deus, mas Deus usa agentes. Deus usa os seus embaixadores para trazer o seu sobrenatural em algumas ocasiões. E aqui no livro de Atos nós estamos vendo, como diz o texto, que os milagres eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O que a mão do apóstolo tem de diferente da minha? Não tem nada, é uma mão de um ser humano. Mas Deus usou aqueles agentes por uma decisão totalmente de Deus. Deus resolveu usá-los para que milagres acontecessem, para que o seu poder se manifestasse. Assim como Deus usou Moisés, Deus usou os apóstolos, Deus usou em especial Pedro, e nós vamos ver outras pessoas aqui que também foram usadas por Deus. Bem rapidamente, nós já falamos que eles se encontravam onde? No Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão funcionou ali naqueles primeiros dias como a igreja deles. Eles iam para lá para se reunir e ouvir a pregação, mas não apenas isso, eles iam e recebiam ali destes sinais e dessas maravilhas que estavam acontecendo naquele tempo especial. Nós já falamos para vocês que esse local é um local muito grande. O monte do templo não é uma igrejinha, né? É um monte mesmo, é o alto de um monte, onde havia um pátio gigantesco e todas as construções ali eram grandiosas. E havia essa área, o Pórtico de Salomão, onde os crentes se encontravam. Ali foi talvez o primeiro lugar, o primeiro local de reunião da multidão dos crentes. E eles se encontravam ali de que forma, irmãos? Cada um querendo o seu? Cada um buscando a sua própria vontade? Cada um tentando estabelecer a sua própria agenda? Não. Eles estavam ali em comum acordo. Eles estavam em unidade. E assim, esse ambiente de unidade foi o ambiente que Deus escolheu para se manifestar, onde o povo estava numa só mente, num só coração, buscando sinceramente ao Senhor. Eles estavam em unidade. Os crentes,
Mas o texto fala de alguns que são os restantes. Como eu já disse para vocês, os restantes nem ousavam juntar-se a eles. Nem ousavam, porque havia um clima de temor entre os crentes. Havia um ambiente de seriedade na vida cristã. Eles não queriam entrar num lugar onde eles corriam o risco de morrer por hipocrisia. Eles não queriam entrar num lugar onde eles estavam correndo risco de vida. Mas, mesmo sem querer se associar num primeiro momento aos crentes, sabe o que aconteceu? Esses que observavam a vida dos crentes admiravam os crentes. O texto fala que eles tinham grande admiração pelos crentes, grande admiração por aqueles que temiam ao Senhor. A morte daquele casal, Ananias e Safira, fez com que a igreja fosse mais atenta e cuidadosa no seu procedimento como cristãos. Ninguém queria ser o próximo a cair morto. Hoje, as pessoas vão à igreja e nem se dão conta de que precisam viver uma vida de santidade. Hoje as pessoas se associam à igreja e não têm, muitas delas, o temor de se chamarem cristãos, vivendo uma vida anticristã. São tantos nos nossos dias, e quando eu falo da igreja, eu não estou falando da Globo, eu estou falando da igreja no mundo, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, e também aqui na Nova Zelândia. Pessoas que estão associados a nós, mas não são dos nossos, pois não creem em Deus, não creem no poder de Deus, e não buscam viver em unidade, não buscam viver no temor do Senhor. Eu te pergunto, quem vive com você, quem trabalha com você, te admira pelo temor de Deus que você demonstra? As pessoas que observam o seu comportamento, elas têm grande admiração pela vida que você leva? Ou elas olham para você assim, quem te conhece que te compra. Bonitinho lá na igreja no domingo, mas só eu sei o que você já fez lá. Só eu sei o que você faz naquela festa, como você se comporta no trabalho, as coisas que você leva, os trambiques que você está envolvido, as pessoas que você enganou. Você acha que as pessoas não estão olhando para nós? Você acha que as pessoas não estão olhando para nós e tentando encontrar em nós coerência? Muitas vezes não encontram. E eu estou dando exemplos aqui, por favor, irmãos, generalizados, para que você entenda o meu ponto. Meu objetivo não é, de forma alguma, constranger ninguém, mas todos nós devemos tomar cuidado com o nosso procedimento. Será que vivemos em temor diante de Deus? Será que a comunidade olha para nós e vê que ali está um povo que teme a Deus? Desculpa falar alto, mas é que o microfone não funciona. E aproveito para ficar bravo. Lucas então vai descrever o crescimento numérico da igreja. Versículo 14. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Olha só. Tinha um monte que não queria se associar porque estava com medo. Mas eles admiravam. E o que aconteceu? O número de crentes aumentava. Entre esses que ficavam ali ressabiados, que não queriam nem entrar na igreja, que não queriam nem chegar perto do pórtico de Salomão, entre esses, o Espírito Santo ia trazendo aqueles que iriam ser salvos, que iam sendo salvos, e o número de crentes mudou. Lucas, um médico, um estudioso, detalhista, ele foi contando. No início tinha 120 crentes. E aí veio o Espírito Santo, e aí teve a primeira pregação, e 3.000 se converteram. Depois dos 3.000 teve outra pregação, e aí o número já chegou a 5.000. Só que aqui Lucas se limita a chamar esse grupo de multidão. Uma multidão de homens e
mulheres, a ponto de levarem os enfermos, está aí no versículo 15, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas, e colocarem os doentes em leitos e macas. Por que eles iam para as ruas? Porque não cabia mais no pórtico de Salomão. E para ter algum acesso ao que estava acontecendo ali, era só nas entradas, nos acessos, nos caminhos, nas ruas. E as pessoas eram colocadas ali para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre eles. O texto não diz, irmãos, mas fica implícito de que eles eram curados pela simples projeção da sombra de Pedro sobre eles. Não é maravilhoso, gente? Você não fica espantado diante desse poder? O Deus que usou um cajado agora usa uma sombra. Uma sombra para exercer o seu poder. Em outras ocasiões, Deus se manifestou também de forma surpreendente. Em Atos, capítulo 19, versículo 11. Olha esse texto. Não está na tela, mas eu vou ler para vocês aqui. Atos 19, 11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Já é agora outra pessoa. Paulo. De tal maneira que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos. Preste atenção nisso. Lenço, avental. O que pode haver de poderoso num lenço, num avental? Mas o Deus que faz as leis pode transformar as leis para fazer o sobrenatural. A sombra, o lenço, me lembram de um outro tempo onde muitos sinais da parte de Deus aconteciam. E eu faço questão de mencionar aqui o tempo de Eliseu, o tempo de Elias e Eliseu. Foi um outro período também na história de Israel em que milagres aconteceram. Veja esse relato, para você que talvez está lendo ainda a sua Bíblia pela primeira vez e não chegou nesse texto. Preste atenção. Segundo o livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 13, versículo 22 em diante, diz: passados esses acontecimentos, Eliseu, profeta, morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, eles avistaram de repente uma dessas tropas dos moabitas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Nosso Deus é poderoso demais, gente. Usa cajado, usa sombra, usa lenço, usa avental, mas espera lá, usa até osso morto. Tem alguma explicação científica para isso? Dá para a gente colocar no microscópio? Dá para a gente estudar e encontrar alguma explicação lógica? A única explicação lógica é que o Deus que fez as leis, ele pode torcer essas leis como ele bem quiser para cumprir a sua vontade. Então, versículo 16, então vinha gente
das cidades vizinhas de Jerusalém, levavam os doentes, levavam os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quantos eram curados? Todos. Todos eram curados. De fato, algo de especial aconteceu naqueles dias. Irmãos, eu não creio que esse tipo de manifestação em que todos são curados esteja em evidência em nossos dias. Eu não tenho nenhuma evidência de que Deus, nesse momento, está agindo no mundo de forma a que todas as pessoas sejam curadas de forma sobrenatural. Por várias razões, Deus escolhe tempos específicos para fazer obras específicas. Mas eu te pergunto, Deus pode fazer algum milagre hoje? Ainda que Ele não esteja fazendo assim como aconteceu no livro de Atos ou como aconteceu em Êxodo, Deus pode fazer algum milagre hoje? Sim, Ele pode. Ele vai necessariamente fazer? Eu não posso dizer. Não cabe a mim dizer. Deus sabe. Ele é Deus. Existem algumas pessoas que são cessacionistas. São teólogos respeitados, irmãos tementes a Deus, que imaginam que o tempo dos milagres de fato cessou e que nenhum outro milagre pode acontecer. De que não adianta, que esse tempo passou, foi um tempo que se esgotou. Mas eu não posso acreditar nisso. Por mais que eu respeite quem pensa diferente de mim, eu não posso acreditar nisso. Por uma simples razão. Eu já fui curado. Eu já experimentei na minha vida um milagre. Algo que não se explica com a medicina, algo que não se explica conversando com a minha mãe, algo que não se explica me perguntando o que aconteceu. E um dia eu conto para vocês, porque o nosso tempo é curto. Contar milagre demora, né? Mas Deus me curou. Eu já vi a mão de Deus agindo sobre a vida da minha esposa, quando ela estava grávida da Clarice. E é uma outra história que eu precisaria de muito tempo para contar. Mas como é bom poder ser hoje uma testemunha de que Deus faz milagres, responde às nossas orações, e Ele é o mesmo Deus do livro de Atos. Ele é o mesmo Deus. O problema é que entre os que creem em milagres existem os carismáticos. E os carismáticos, eles ensinam que Deus, de fato, cura todos. Deus, Ele cura e quer curar todos. Mas quando o milagre não acontece, eles têm 3 explicações. Se o milagre não aconteceu, foi por falta de fé, foi por pecado na vida da pessoa, ou foi por um espírito fraco. O que será que isso quer dizer? Eu não sei, né? Pastor Cláudio me explica depois. Essas explicações não são bíblicas. Nós já ouvimos a história no livro de Atos daquele homem paralítico que estava lá pedindo esmola. Ele pediu esmola e saiu de lá andando. Ele precisou ter fé. Ele precisou ter um espírito forte. Deus quis fazer e fez um milagre. E ele se tornou uma introdução de um sermão para Pedro. Um exemplo para o sermão de Pedro. Deus faz. É claro que nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quantas pessoas com fé já oraram e não receberam? E carregam um peso de culpa porque ficam imaginando, puxa, eu tenho fé, mas meu espírito deve ser fraco. Puxa, deve ser que eu tenho algum pecado. E a opressão, muitas vezes nas vidas dos crentes, é algo que não deveria acontecer simplesmente pelo fato de que as pessoas têm uma compreensão errada
da soberania de Deus. Deus faz quando Ele quer fazer. Não é por causa da minha fé, não é porque eu quis, não é por causa da minha oração, não é por causa do óleo que eu uso, não é por nenhum recurso. Deus faz porque Ele quer. Deus faz porque Ele quer fazer. E a gente conclui esse sermão lendo rapidamente essa última parte. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Irmãos, todo esse poder de Deus manifestado através de agentes humanos, os apóstolos, provocou inveja, muita inveja, por parte daqueles que não receberam de Deus fé para receber, para compreender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Eles tiveram inveja. Quem não gostaria de ter esse poder, né? Quem não gostaria de ter o poder que tinha Pedro? E aqueles que estavam ali presos na incredulidade, presos na religiosidade, tiveram inveja e prenderam os homens de Deus, prenderam os apóstolos. Sabe o que essa atitude do sumo sacerdote me ensina? Sabe o que essa atitude nos mostra? Que não importa o quão sobrenatural, o quão maravilhosa seja a ação de Deus, sempre haverá gente incrédula, sempre haverá gente ressentida, sempre haverá gente ofendida, gente não me toques, gente dizendo isso não pode acontecer. Não importa o quão maravilhosa seja a ação de Deus, sempre vai ter um faraó para entrar no Mar Vermelho e afundar ali. Porque não é pelo tamanho do milagre que nós nos dobramos diante de Deus. É pela obra do Espírito Santo no nosso interior que nós nos dobramos diante de Deus. E quando Deus fechou o coração de Faraó, não adianta, todos os milagres que ele viu não serviram para abrir os seus olhos para Deus, ao contrário, esses milagres o tornaram ainda mais condenado. Nós vivemos num mundo que rejeita o milagre. Nós vivemos num mundo da incredulidade, irmãos. Um mundo e uma geração e uma sociedade que se gaba de negar e de desconsiderar a ação sobrenatural de Deus. Que tempos difíceis são esses em que estamos vivendo? Muitos têm negado a nossa fé. Mas mesmo entre aqueles que nos ofendem, nos perseguem e nos agridem por causa da nossa fé, até mesmo quando eles vão contra nós, a ação deles contra nós pode ser o pretexto para uma nova manifestação de Deus em nosso favor. E é isso que aconteceu nessa história. Aqueles que negaram, aqueles que ofenderam os crentes, aqueles que prenderam os crentes, eles foram apenas mais um instrumento para mais uma manifestação de Deus. E o versículo 19 diz: de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora. As portas da prisão foram abertas de uma forma sobrenatural. Naturalmente você abre com uma chave. Sobrenaturalmente você precisa de um anjo. E Deus manda um anjo. E novamente o poder de Deus se manifesta. Novamente nós vemos a graça de Deus agindo em favor dos seus filhos. E eu te digo, irmãos da Global, não seja incrédulo. Creia
não há portas que Deus não possa abrir. E se Ele não te der a chave, creia que Ele pode te mandar um anjo. Creia que Ele é poderoso para fazer isso. Se não numa circunstância literal, numa circunstância espiritual, num relacionamento, no seu casamento, na criação dos seus filhos, ore a Deus e creia que Ele ainda hoje continua abrindo portas. Ele continua te dando uma saída quando você está preso. Ele é poderoso, irmãos. E o seu poder não depende do seu entendimento, não depende da lógica científica. O poder de Deus depende unicamente da vontade dele. Quando ele quer, quando ele decide, ele executa. E o nosso texto termina no templo. O anjo que os livrou da prisão disse: vão ao templo. Tudo começou no templo, não foi? No pórtico de Salomão, onde eles estavam reunidos. E eu finalizo aqui também com essa ordem do anjo. Vai para o templo. Volta para o trabalho. Vai pregar. Não pare a pregação. Não se deixe deter por nada. Continue pregando. E o que você vai pregar? Todas as palavras dessa vida. Que vida! A vida que há em Cristo, a vida que há em Jesus, a nova vida que muda realidades, que muda a situação, que faz o cego enxergar, que faz o paralítico andar, que faz o casamento sendo destruído se reconstruir, que faz o filho que está longe voltar. Creia e pregue as palavras desta vida, essa nova vida. Deus é poderoso. Deus é poderoso.